Olá! Com 4 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19, Bolsonaro declarou que a sua estratégia de contenção do vírus deu certo e disse se considerar um chefe de Estado ímpar nas políticas de combate à pandemia. Ímpar é a incompetência do presidente, apontado como o responsável pelos mais de 120 mil mortos pela doença. Na entrevista central, a presidente da Abrasco, Gulnara Azevedo, fala sobre o assunto. Na nossa reportagem, você acompanha os retrocessos na política ambiental, que se agravam com a suspensão das operações contra o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Eu sou Pamela Oliveira e está no ar a Central do Brasil. Central do Brasil. Foram os R$ 600 do auxílio emergencial proposto pela oposição e aprovado no Congresso, que permitiram não só salvar da miséria milhares de famílias brasileiras, mas também trazer algum grau de atividade econômica durante a pandemia. O cientista político André Singer comenta quais podem ser os efeitos da posição de Bolsonaro, que quer reduzir o benefício pela metade. Embarque imediato. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de estender até dezembro o auxílio emergencial, que a parte mais vulnerável da população vem recebendo desde o início da pandemia, é importante como um complemento de proteção a pessoas que estão numa situação muito precária, tendo em vista o espraiamento do coronavírus. No entanto, ele simultaneamente cortou pela metade o valor que estava sendo recebido por essas pessoas. Então, nestes últimos meses do ano de 2020, a população que vinha recebendo R$ 600 passará a receber R$ 300, o que é metade do que recebia antes. Nós não sabemos, nesse momento, o quão grave isto pode ser, uma vez que o desemprego vem crescendo, os sinais de que houve um impacto forte sobre as atividades econômicas se avolumam, e, portanto, é possível que este corte represente uma perda significativa, até mesmo em termos de compra de alimentos, para determinados segmentos dos que vinham recebendo, que é um número expressivo, cerca de 65 milhões de brasileiros. O bloqueio de 60 milhões de reais no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que seria repassado a órgãos de preservação ambiental, pode trazer novos riscos à floresta amazônica. Uma semana antes do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, o ministro Ricardo Salles anunciou que todas as operações contra o desmatamento ilegal da floresta estão suspensas. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Nacional. Em agosto, o volume de queimadas registradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi o maior do ano e o segundo maior da década. 29.307 focos de calor. Foram 9.205 quilômetros quadrados, o equivalente a 1.100.000 campos de futebol. Isso, mesmo com a atuação conduzida pelo Exército na região, coordenada pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. A situação fica ainda mais preocupante, pois afeta a saúde respiratória das pessoas e estamos vivendo uma pandemia viral, como lembrou a assessora do Instituto Socioambiental, o ISA, Adriana Ramos. Lamentavelmente, nós não vimos nenhuma ação consistente do governo para reverter esse quadro. Pelo contrário, as sinalizações do governo de flexibilização das fiscalizações e do controle sobre as atividades ilegais agravam significativamente a situação. Outro problema que se agrava no ano de 2020 é o garimpo ilegal e a exploração dos madeireiros, principalmente em terras de conservação ambiental indígenas, conforme explicou o porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Rômulo Batista. Isso é uma demonstração que o governo não tem um plano de combate ao desmatamento, não tem um plano de combate às ilegalidades que ocorrem na floresta. Bem pelo contrário, ele tende a imputar responsabilidade às outras pessoas e não cumprir o seu dever constitucional.
Nessa semana, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, com o apoio do Observatório, lançou uma campanha para pressionar empresas e investidores estrangeiros a não financiar o desmatamento na Amazônia, intitulada Defund Bolsonaro, que significa cortar financiamento do Bolsonaro. A iniciativa culpa o governo pela situação e pede que o dinheiro destinado à Amazônia seja cortado. A dica de cultura de hoje é de humor. Quem traz a sugestão é o cartunista Santiago, direto do Rio Grande do Sul. Parada cultural. O Brasil, de fato, está lançando um suplemento de humor muito divertido e que vocês não podem perder, que se chama Miquim. É a revista Miquim, feita por um grupo de cartunistas gaúchos, e com muita crítica, muito deboche, muita gozação, muita brincadeira em torno desse governo surrealista que tomou conta do Brasil. Acho que é uma boa dica de leitura. Com o auxílio emergencial sendo cortado pela metade e o desemprego em alta, as ações de solidariedade dos movimentos populares continuam sendo a saída para a população mais pobre. Vamos conhecer algumas ações no giro que vai de ponta a ponta do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O nome do projeto é Cesta Consciente. A campanha organizada pela Fundação Luterana Diaconia entre os estados do Rio Grande do Sul e Paraná consiste em doar cestas com alimentos produzidos pela agricultura familiar. Quem recebe as doações são famílias de trabalhadores da reciclagem, população indígena e moradores das periferias dos centros urbanos. Desde julho, 925 famílias já foram beneficiadas com cestas de alimentos e itens de higiene. No norte do Brasil, o Movimento de Atingidos por Barragem, o MAB, segue com ações de solidariedade na região metropolitana de Belém, na cidade de Ananindeua. Foram entregues kits de higiene para famílias pobres da região, além de mudas de plantas regionais, como parte da campanha Plantando Vidas, um dos preparativos para as atividades do Dia da Amazônia. Durante a entrega, houve debate sobre a preservação da floresta e cuidados com o meio ambiente. Em Pernambuco, a campanha Mãos Solidárias avança em nova área e impulsiona nas cidades de Olinda e Petrolina a criação e manutenção de hortas urbanas. A campanha busca incentivar o cultivo de alimentos saudáveis e plantas medicinais, como forma de fortalecer a saúde da população durante a pandemia. Um dos parceiros é o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, com apoio técnico na manutenção das hortas. Peixinhos, um dos bairros tradicionais de Olinda, vai receber a Horta do Nascedouro, um espaço de resistência popular e cultural no bairro. Senhorinha Joana, militante do MTD, explica o impacto da horta para a comunidade. Uma é dar finalidade a esses espaços públicos que estão abandonados, então fazer um uso produtivo desses espaços, né? E a outra é a luta por uma alimentação saudável, por uma alimentação de verdade, né? Com alimentos produzidos sem veneno. Com a omissão do governo federal, a falta de coordenação nacional das ações de combate ao coronavírus é uma das razões das mais de 124 mil mortes e 4 milhões de pessoas infectadas em 6 meses de pandemia. Essa é a opinião da médica e presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gulnara Azevedo, que conversou com Jonatas Campos na entrevista central. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com a doutora Gulnara Azevedo e Silva. Ela é médica, professora da UERJ, com doutorado em saúde preventiva e também é presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Doutora, agradecemos sua participação. A falta de coordenação do governo federal no combate à pandemia do coronavírus é, em grande medida, um fator que levou a essa quantidade de mortes e contágios no Brasil. Eu gostaria de saber da senhora, era possível fazer mais, tanto quanto ao governo federal quanto aos estados brasileiros? Com certeza. Isso a gente tem colocado como o pior problema no enfrentamento da pandemia de Covid-19
é a falta de um planejamento integrado federal, estados e municípios. Isso tem levado a uma desorganização, uma falta de resolutividade dos nossos serviços de saúde, das nossas ações, e isso talvez seja realmente, junto com o subfinanciamento do SUS, os maiores problemas no enfrentamento dessa pandemia. Poderíamos, sim, ter evitado muitos óbitos. Doutora, e a pressão pela reabertura, ela vem de todos os setores da economia, nesse momento em que a taxa de mortes e contágios não diminui acentuadamente. A senhora acha que os estados brasileiros, a gente sabe que o governo federal é favorável à reabertura total, mas você acha que os estados brasileiros podem, de alguma forma, contrariar essa norma do governo federal e manter o isolamento social como forma de evitar mais contágios e mortes? Olha, nós temos tido boas experiências e alguns municípios têm lidado melhor com a situação. Isso é verdade. Alguns estados têm reagido a essa situação de uma forma melhor, um pouco mais organizada, entendendo, acompanhando o que são nossos dados. Se a curva está subindo, se o número de casos de pessoas contaminadas está aumentando, e estão se baseando nisso. Isso é muito importante colocar. Agora, na medida em que você não tem uma organização, eu não digo que o país todo tem que ser igual, mas isso precisa ser integrado. A gente não pode ter iniciativas de um lugar onde elas não estejam interligadas à iniciativa de outros lugares, porque vivemos num país muito grande, onde há muita mobilização, há muitas pessoas que vão de um lugar para outro, e isso tudo não pode acontecer se não houver uma regra, se não houver uma articulação, é o que a gente coloca. Professora, e sindicatos patronais de escolas privadas andam fazendo protestos nos estados brasileiros pela reabertura. E eu faço uma pergunta bem básica para a senhora. É possível reabrir todas as escolas no Brasil sem o risco de um contágio coletivo? Não, com certeza não. Nesse momento a gente não tem nenhuma segurança de que isso não vai ser tranquilo, entendeu? Isso com certeza vai aumentar o risco, as crianças vão transmitir, os funcionários, os professores vão se contaminar. Não estamos num quadro que permita isso. A gente tem que fazer isso com muita organização, com várias medidas, né, de garantia de não transmissão, e isso a gente não tem pronto ainda. É muito necessário que a população entenda isso. O que as experiências de outros países têm mostrado isso. O fato de abrir sem controle e abrir de qualquer jeito, a gente está fazendo com que novos surtos da epidemia voltem a ocorrer. Professora Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estuda a fundo a saúde pública brasileira. E o projeto de lei das diretrizes orçamentárias do governo federal para 2021 reduz em 35 bilhões as verbas para o SUS. O que isso significa para a saúde coletiva? Bom, isso é muito grave, isso é gravíssimo, significa que justamente agora, mais do que tudo, a gente precisa de um suporte, de um apoio maior, porque não só a pandemia trouxe para a gente um quadro de saúde mais grave, uma crise mais grave, uma demanda maior, como também vai trazer para a gente o que ficou de efeito colateral dessa epidemia. Outras doenças ficaram sem serem assistidas, as pessoas não puderam procurar, tiveram que adiar cirurgias, alguns quadros, né, de doenças crônicas e outros problemas de saúde pioraram nesse sentido, então nós vamos ter uma necessidade, inclusive, maior, e isso é muito grave. Não só manter o congelamento, né, do teto de gastos, que foi o que está acontecendo com a REC 95 por 20 anos, congelando o que seria o financiamento da saúde, e não disponibilizando mais recursos, é muito grave. Por isso que nós, na Abrasco, a gente apoia totalmente a medida que o Conselho Nacional de Saúde fez, uma petição pública para garantir 168 bi para o orçamento, né, da saúde no ano que vem. A Central do Brasil está terminando e eu faço um convite especial para você. Na segunda-feira, dia 7 de setembro, está sendo convocado o Grito dos Excluídos. Com ações por todo o país, o Grito une as pastorais sociais e os movimentos populares sob um lema: vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Fique ligado e participe. Um ótimo final de semana.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.